Êxodo 37, nós vemos que coloca-se em prática ali um homem, não foi Moisés, eu esqueci agora o nome dele, esqueci de anotar também. No Êxodo 37 você vai lá ver, vai ter o nome dele, que ele construiu a arca. Ele começou a fazer a arca, uma arca de madeira de acácia, né? Revestida de ouro. Não era uma arca de ouro, era uma arca revestida de ouro. Naquele tempo tinha muito disso, né? De Deus mandar fazer o altar, e não era um altar maciço, um altar totalmente de ouro, mas era um altar revestido de ouro. Os irmãos verem o zelo de Deus para fazer as coisas, um capricho, Deus fazendo as coisas no capricho. Por isso, irmãos, que nós aprendemos com isso, que tudo que nós vamos fazer para o Senhor tem que ser com capricho, porque Deus é caprichoso, Deus é zeloso, Ele te fez com capricho. Então nós temos que fazer tudo com capricho, tudo da melhor forma possível. Não é rabiscar qualquer coisa, pincelar de qualquer maneira, mas fazer com zelo, fazer com capricho. Costumo dizer que na Bíblia nos diz assim: louvai ao Senhor e tocai bem. Aí a gente pensa assim: opa, peraí, tocai bem, por que tocai bem? Será que eu tenho que ser aquele profissional, e se eu não for um profissional nunca vou cantar, então não vou fazer isso porque a Bíblia nos diz louvai ao Senhor e tocai bem? Não, a Bíblia nos diz louvai ao Senhor e tocai bem, e com júbilo, com alegria. Aquilo que você faz é com alegria, aquilo que você faz é com zelo, com esmero, com capricho. É isso que Deus quer das nossas vidas. Irmão, mas eu não sei cantar muito. Irmão, mas eu não sei pregar muito, eu não sei. Faça com capricho, que será aceito por Deus. Aleluia. Então Deus, Ele dá uma ordem para se fazer uma arca, para se fazer um baú, que ali Ele colocaria algumas coisas para o povo carregar, para o povo levar. Então, irmão, não é simplesmente caiu do céu uma arca, essa arca é preciosa, está lá no fundo do arco-íris. Não é nada disso não. Deus, Ele deu uma ordem. Então o que acontece? Eles fazem essa arca, e essa arca passa a ser para o povo de Deus uma coisa preciosa, uma espécie de um amuleto, irmãos. Que onde o povo de Deus levava, onde o povo de Deus ia, a presença de Deus se manifestava e o povo era vitorioso. O povo vencia todas as batalhas. E interessante, né? Que o povo de Deus tão pequeno, o povo de Deus, né? Um povozinho, mas sempre tinha vitórias mirabolantes, vitórias esplendorosas. Deus dava vitórias ali para o povo, que as pessoas ficavam olhando e ficavam com medo. Eles são pequenininhos, mas dá medo deles, né? Por quê? Porque por trás de um povo pequeno tinha um Deus muito grande. Tem um Deus muito grande. Assim como nós, por trás de nós que somos pequeninos, você deve se imaginar pequeno, você deve se considerar pequeno, sabendo que se você tem alguma coisa é porque você tem um Deus grande e zeloso pelas nossas vidas, amém? Então nós vemos, irmãos, que o povo foi carregando a arca e o povo foi vencendo. Só que nós vemos que no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, nós vemos que ali aconteceu uma coisa. Havia um sacerdote e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, né? Os irmãos já ouviram muito falar sobre isso. E como que eram esses filhos de Eli? Como eles eram? Eles eram totalmente contrários ao que deveria ser. Eles eram escarnecedores, eles eram relaxados, né? O pai era um sacerdote e os filhos eram relaxados, eram sacerdotes também, só que o pai era um sacerdote maior, os filhos sacerdote menor. Só que os filhos, quando eles iam fazer as ofertas, entregar as ofertas para a expiação do povo, as ofertas para o povo, eles faziam na brincadeira, eles faziam sem zelo nenhum, e aquilo perante Deus, irmãos, foi se tornando uma coisa horrível. Perante Deus, aquilo foi se tornando triste. Por quê? Porque eles, ao invés de trazer o povo para Deus, estavam afastando o povo de Deus com as suas atitudes. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece? Deus, Ele vê essa situação e Ele fala: eu preciso tomar uma atitude, né?
E aí nós vemos, como foi muito bem ministrado a palavra de Deus aqui na quarta-feira, nosso pastor Samuel ministrando, nós vemos que Deus, ele prepara alguém que nós vemos que já foi no capítulo 1, Ana, ela estéril, humilhada, isso aqui é pregação de todo o círculo de oração, né? Convida irmãs para pregar, só da Ana, né? E as irmãs se edificam e cada vez é melhor, né? Vem uma e prega, vem outra e prega, melhor. E nós vemos o quê? Que Deus, a Ana precisava de um filho, ela era estéril, não tinha filho, e ela era humilhada. Ela era humilhada pela outra esposa do seu marido. Era um marido que tinha 2 esposas, né? E uma dava fruto, uma não era estéril e outra era estéril. E aí Deus, o que ela faz? Ela começa a orar ao Senhor. E é engraçado, ela começa a orar ao Senhor e ela ora perto do sacerdote Eli. Mas só que ela não ora em palavras altas, ela ora em palavras baixas, ela fica só balbuciando, mexendo os seus lábios. O sacerdote Eli, já velho, sentado ali na sua cadeira, junto a um pilar do templo ali, como está escrito, ele vê ela falando desta forma, balbuciando, e ele pergunta para ela: você está bêbada? Você está embriagada a essa hora do dia? Né? E ela fala assim: não, meu senhor, porque eu não coloco bebida forte nenhuma na minha boca. Aleluia. Mas eu estou atormentada por causa de uma situação. Não falou qual era a situação para o sacerdote. Ela falou para quem? Para Deus. O sacerdote, vendo ela falar dessa maneira, falou assim: então vai e o Senhor te dê conforme a tua petição. Aleluia. Irmão, olha só que coisa interessante. Pelo peso da palavra do sacerdote, que tinha acabado de indagá-la, pelo peso da palavra do sacerdote, toda a tristeza dela foi embora na hora. Aleluia. Olha como as nossas palavras são interessantes. Olha como as nossas palavras têm poder. Aleluia. Olha como a tua palavra, servo do Senhor, tem poder. Quando você fala: não, vá em paz, Deus te conceda, Deus te abençoe o seu dia, Deus seja com você ali naquele emprego, Deus te acompanhe, Deus te dê vitória. Quando nós falamos desta forma, irmãos, Deus, ele ouve dos céus, ele brada e ele realiza. Aleluia. E aí o que acontece? Aquela mulher, simplesmente por causa dessas palavras, ela foi embora satisfeita, comeu, a alegria, a tristeza toda foi embora, se transformou em alegria, foi para casa feliz e contente. Passado-se um tempo, ela engravida. Aleluia. Olha só, as palavras do sacerdote sobre a vida dela teve poder. Passado-se um tempo, ela deu a vida, só que ela tinha feito um propósito ao Senhor. Ela falou: se Deus me der um filho, eu vou entregar ele no templo, e ele vai servir no templo, não vai nem morar comigo, mas ele vai morar no templo, ele vai ser um servo do Senhor. Ela fez um voto, irmão. Ela fez um voto, né? Muitas vezes a gente faz isso também, né? Senhor, eu preciso receber aquela quantia. Se o Senhor me der, Pai, a primeira parte eu já dou inteiro na sua casa. Às vezes acontece isso. Não falo de dinheiro, não falo dessas coisas, os irmãos me conhecem, mas nós fazemos isso. Nós fazemos votos. Só que quando nós fazemos votos, nós temos que pagar, porque a palavra diz que é melhor nós não fazermos votos do que fazendo voto e não pagar, né? E aí o que ela fez? Ela fez esse voto, falou: Senhor, se o Senhor me der, eu entrego na tua casa. De repente, passa-se um tempo, ela tem o filho dela, quando se menos espera, ela está chegando lá no templo e entrega para Eli e fala: meu senhor, lembra daquela mulher que o senhor pensou que estava embriagada, daquele dia que aconteceu isso e isso? Lembra que o senhor falou para mim, para Deus conceder conforme a minha petição? A minha petição está aqui nas minhas mãos, ó. Deus me concedeu e hoje eu vim entregar para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entregou a Samuel. Samuel começou a servir ali no templo, começou a aprender, começou a crescer ali no templo, junto com o sacerdote Eli.
E aí o que acontece, irmãos? Depois disso, Ana teve mais quantos filhos, Ana? Depois disso ela teve filhos, irmãos. Olha só que coisa interessante. Até ali ela era estéril, mas depois disso ela teve mais 5 filhos. Olha só o que Deus fez. Talvez se ela não tivesse pagado aquele voto, irmãos, pode ser até que Deus tomasse a criança, ou pode ser até que ela secasse novamente. Mas como ela teve um propósito e ela foi fiel no seu propósito, Deus a concedeu, deu mais 5 filhos para ela, para a alegria da sua casa. Ela não ficou sem filho, mas ela ficou com mais filhos do que ela não tinha antigamente. Mas o que acontece? Samuel vai crescendo, de repente Samuel tem aquele vai dormir, né? Você vê na epígrafe da Bíblia, diz que Samuel teve um sonho, mas se você for ler na Bíblia, ele não teve um sonho, ele foi dormir, e quando ele deitou-se, Deus falou com ele. Então ele não estava dormindo, ele estava acordado, irmãos, e ele escutou a voz de Deus, não foi um sonho, né? Samuel, aí ele foi lá. Pois não, sacerdote? Pois não, meu senhor Eli? Não te chamei uma vez, 2 vezes. Quando chega na 3ª vez, Eli entendeu. Falou: peraí, esse menino não está ouvindo coisas. É Deus que está chamando ele, está querendo falar com ele. Vai lá, Samuel, seguinte: se Deus te chamar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Tudo bem. Foi lá de novo. Na hora que foi, Deus chamou, ele respondeu, e Deus falou com ele, mas Deus falou com ele uma coisa não muito boa. Deus falou para ele: está acontecendo assim, assim, assim na casa de Eli. Não estou me agradando do meu povo, não estou me agradando dos filhos, e eu vou ter que entrar com uma providência. Contou tudo a Samuel. Samuel vai no outro dia, Eli chama ele e fala assim: vem cá, vem cá, vem cá, não para por aí não. Que negócio é esse? Que foi? Que Deus te falou lá? O que foi que ele te contou que eu não estou sabendo? Porque ele contou para Samuel, não contou para Deus, ele não contou para Eli, Deus contou para Samuel. O que ele te contou? E ainda ameaça, irmão. Fala assim: se você não me falar o que Deus te contou, aconteça o dobro do que vai acontecer comigo, aconteça com você. Ele pega: não, pode deixar, vou te contar. Vai lá e conta toda a revelação que ele teve da parte do Senhor para Eli. Sabe o que Eli falou? Ele dobrou o joelho, falou: ai, Senhor, não faz isso, tem misericórdia, virou com a cara para a parede e tal, alguma coisa assim. Não, simplesmente ele falou assim: o Senhor faça como bem quiser. Porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é justo. Deus não faz nada que esteja errado, que possa se arrepender. Hoje mesmo conversava com um rapaz no trabalho e falou: mas será que Deus não mudou? Deus não, né? O Deus, estão agora falando que o Deus do Antigo Testamento, o do Novo Testamento é outro Deus. Que negócio aí? Deus mudou? Deus não muda, irmão. Quem muda é o homem. Então o que acontece? O que acontece? Deus, ele pega e ele faz um plano. Ele vê que o povo está perdido, ele faz um plano. E aí o povo sai lá para lutar, né? Acontece que o povo sai lá para lutar normalmente, como se vem ali os filisteus contra eles, como sempre. Fala: vamos lá, pega a arca aqui. Pega a arma, pega a arma. Pega a arca, vamos lá, vamos lutar. Só que, irmãos, entenda uma coisa: o poder está em Deus. Aleluia. O poder está em Deus. Deus manifesta o seu poder como Ele quiser e quando Ele quiser. Não adianta a gente ter amuleto, irmão. Não adianta a gente querer pegar a Bíblia e sair querendo batendo nos outros, né? Batendo no demônio, né? Não que o Marcelo seja um demônio, né? Mas, irmãos, o que Deus faz é poderoso.
É verdade. O que Deus faz é poderoso. Então o que acontece? Eles pegaram a arca, o amuleto de sempre, vamos lá, porque traz a arca, que agora nós vamos ganhar e tal. Só que frustrados foram os planos. Quando eles foram para batalhar, eles perderam a luta e perderam a arca. Perderam a luta e perderam a arca. O que acontece, irmãos? No capítulo 4 do versículo de 1 Samuel, os filisteus vencem a Israel e tomam a arca do Senhor, no capítulo 4. Quando acontece isso, irmãos, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante, eu vou correr aqui. Quando acontece isso, o povo perde e vem um para contar. E aí ele vai e conta, né, nessa que o povo perdeu, os 2 filhos de Eli morreram, e a arca foi tomada. Aí eles vêm e contam para Eli: meu senhor, você não sabe o que aconteceu uma tragédia, a gente perdeu dessa vez. E mais uma coisa, seus filhos morreram. E mais uma coisa, a arca foi tomada. Quando falou a arca foi tomada, ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Interessante, né? Seus filhos morreram, tudo bem. Pô, porque, tudo bem. Mas a arca foi tomada. Meu Deus, morreu. Olha o zelo que o povo tinha pela arca do Senhor. Aquele que servia mesmo e aquele que cuidava. Olha só. O que aconteceu? Foram contar para a nora de Eli, para a esposa de Finéias. Foram contar para ela: olha só, sabe o que aconteceu? Volta lá tudo de novo. O povo foi lutar, perdeu a batalha, morreu o seu marido, morreu também o Ofni, morreu Finéias, morreu Ofni, e a arca foi tomada. Quando falou a arca foi tomada, a mulher estava grávida, começou a ter um filho. Olha só, começou a ter um filho ali, o parto, de um desespero que ela teve quando falou que a glória do Senhor se foi de Israel. Olha o que nós devemos ter medo, irmãos. Nós devemos ter medo da glória de Deus ir das nossas vidas. É verdade. Como Davi disse: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Quando aquela mulher ouviu isso, ela foi dando à luz e foi morrendo, irmãos. Só que quando ela foi morrendo, chegaram nela e falaram assim: não se preocupa que você pelo menos está tendo um filho. A Bíblia nos diz, olha só que coisa interessante, qual é a alegria de uma mulher quando dá à luz a um filho? Pegar o filho nas mãos e falar: olha só, né? Fica toda maravilhada. Mas a Bíblia nos diz que aquela mulher não fez caso disso. Ela fez caso de que a glória do Senhor tinha se ido de Israel. Olha só que coisa interessante. Ela não se importou, porque mais com o seu sogro que tinha falecido, com o seu marido que tinha falecido e com ela que ia morrendo, mas ela se preocupou porque a arca de Deus foi tomada e a glória de Deus foi embora da casa de Israel. Aí tudo bem, vamos lá, pegou a arca, o povo levou a arca embora, caiu na mão dos filisteus. E como eu estou dizendo que as coisas só têm poder quando Deus se manifesta no poder, né? A arca caiu nas mãos dos filisteus e foi uma tragédia para os filisteus, irmãos, porque aquilo era precioso para o povo de Deus, aquilo era zelado pelo povo de Deus, agora caiu nas mãos erradas. E o que aconteceu? O que aconteceu? A casa caiu, obrigado. Eles colocam a arca lá no templo deles, no templo de Dagon. E aí Dagon, quando eles vão no outro dia de manhã que eles chegam, a estátua de Dagon está com a cara no chão. Literalmente, está com a cara no chão.
se prostrou. A idolatria deles se prostrou diante da presença do Senhor. Eles foram lá, arrumaram. Quando voltaram de novo, estava lá de novo a estátua de Dagon com a cara no pó, se humilhando diante do Senhor. O que começou a acontecer com isso, irmãos? Nós vemos que o povo são feridos, né? O povo de lá de Asdod, né? A cidade chamava Asdod, o lugar chamava Asdod. O povo de Asdod são feridos de hemorroidas. Olha só, começou a surgir hemorroidas nos homens, e eles falaram: é uma maldição. Essa bênção aí está trazendo maldição para a gente. É engraçado, né, Salomão? O que acontece, irmãos? Eles são feridos e eles simplesmente falam assim: manda embora isso aqui daqui, porque tem muita gente morrendo. Os que não morriam ficavam doentes. Então, manda isso aí embora, porque isso daí está trazendo maldição para a gente. Se é bênção na mão deles. Aí o que eles fazem? Eles preparam, né, um carro de boi com 2 vacas, olha só, com 2 vacas, e eles falam assim: leva embora para Bet-Semes, né? Manda embora para Bet-Semes. Só que é o seguinte, nós não vamos levar não. Não sabemos ainda se tudo isso que está acontecendo com a gente é uma maldição ou é uma casualidade, ou aconteceu por acontecer. Mas vamos fazer um teste. Faz o seguinte: coloque essa arca em cima de um carro de boi com 2 vacas que ninguém montou em cima, com 2 vacas que ninguém ainda usou, e solta ela para o caminho de Bet-Semes, as 2. Coloca, né, jugo nelas, as 2 andam juntas, né? Colocam elas e solta e deixa ir para Bet-Semes. Se elas mudarem o caminho, deixa elas resolverem, né? Se não tem guia, e agora? Como é que faz? Deixa elas resolverem. Se elas desviarem o caminho, isso aqui foi uma casualidade. Aconteceu por acontecer essas mortes, essas hemorroidas. Mas se elas forem a caminho de Bet-Semes, foi porque o Senhor que colocou as mãos, e nós fomos amaldiçoados, porque nós estamos com uma coisa que pertence a Ele. Glória a Deus. Colocaram nas vacas, e as vacas foram para onde? Direto para Bet-Semes, irmãos. Glória a Deus. Mas Deus, irmãos, é engraçado. Deus, Ele é zeloso, como eu digo. Deus, Ele é zeloso com as coisas dele. Quando chegou em Bet-Semes, eles já foram fazendo logo o sacrifício, já foram preparando tudo, já foram preparando uma pedra para colocar a arca em cima, já fizeram todos os preparativos. E eles abriram e olharam para ver o que tinha dentro da arca, né? Opa, aqui que maravilha! Olharam para dentro da arca. Isso já não foi agradável aos olhos do Senhor. Por mais que eles estiveram ali fazendo o seu sacrifício e preparando tudo, olharam para dentro da arca do Senhor e morreram 50.070 homens. Eles olharam isso e falaram, ficaram tristes, falaram: olha o que o Senhor fez, só porque a gente olhou para essa arca. Ficaram entristecidos, porque o Senhor tinha tomado aquela atitude com ele de ferir e matar 50.000 pessoas, 50.070 homens. Manda a arca embora, porque não é para a gente também. Aí eles pegam e eles levam a arca para a casa de Abinadab. Levam a arca para a casa de Abinadab. E a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. Na casa de Abinadab, 20 anos. E está registrado alguma coisa? Se o Senhor abençoou a casa de Abinadab? Nada, né?
não está registrado o que aconteceu se o Senhor abençoou a casa de Abinadab. Não aconteceu nada na casa de Abinadab. Só que aí o que acontece? Passam-se anos, irmãos. Aí vem Saul, o povo pede a Deus um rei, certo? E o povo constitui Saul como rei. Vem Saul e reina, faz tudo de errado, não tinha nada a ver com o que Deus queria, era um desobediente. E cadê Davi nessa história? Longe ainda. Davi estava ainda lá cuidando das suas ovelhas, com todo zelo, com todo carinho, com todo amor no seu pasto. Poucas ovelhas, como disse o irmão dele quando ele foi enfrentar lá Golias, né? Onde estão as suas poucas ovelhas? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas que tu criaste, que você cuida? Então o que acontece? Davi ali quietinho, ali pastoreando as suas ovelhas, e Samuel vai envelhecendo, irmãos. Samuel que foi lá, consagrou Saul. Samuel que foi lá e tomou as atitudes com Saul. Saul desobedeceu, Samuel vai lá e faz a coisa certa. E Deus vai e fala com Samuel e fala: Samuel, chega de ter dó de Saul. Até quando tu terás de dó de Saul, tendo eu rejeitado? Agora eu preparei outro para pôr no lugar dele. Aleluia. Um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Estava lá cuidando das ovelhas do seu pasto, matando e morrendo por causa das ovelhas do seu pai. E Deus, ele viu o zelo. Por isso que eu falo, irmãos, tenha zelo pelas coisas do Senhor. Aleluia. Deus viu o zelo pelas ovelhas e falou: é esse mesmo que eu quero, que ele vai ter zelo do meu povo. Aleluia. Eu preciso de alguém que tenha zelo do meu povo. E Deus vai lá, manda Samuel, entra na casa ali de Jessé, né? E como os irmãos conhecem a história, vem todos os filhos e Deus escolhe Davi, que era o menor da casa, que estava no pasto ali, pastoreando as ovelhas. Deus toma a vida de Davi, e Deus unge Davi como rei. Olha só quanto tempo isso demorou, irmãos. Não é assim simplesmente a arca caiu aqui na casa, né? Olha só o que acontece. Deus, ele move os meios. Deus tem os seus planos. É verdade. Deus tem o seu zelo. Aleluia. Aleluia. Deus vai chamar Davi, e Davi fala assim: precisamos da arca. Só que o que acontece? Ele vai buscar a arca, mas ele vai buscar a arca de uma forma totalmente errada, que não era para ter feito daquela forma. Ele vai, põe a arca no carro de boi, como os filisteus fizeram. Põe a arca no carro de boi, sendo que a arca, irmãos, como foi lido, a arca ela foi construída para ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos os da casa. 4 argolas, para quê? E 2 varas. 4 argolas e 2 varas, para quê? Para cada um pegar uma ponta, irmão, para todo mundo trabalhar junto. Verdade, aleluia. Não é para simplesmente, não preciso de ninguém, não, deixa que eu carrego o negócio, eu vou usar um animal para carregar o negócio, mas eu não preciso de vocês. Deus não se agradou disso. Por isso que você é importante. Aleluia. Você faz parte da obra. Mas você faz parte da obra. Me ajuda a carregar um pedaço. Me ajuda a pegar de um lado dessa arca para carregar. Aleluia. Davi vai e coloca em cima do carro de boi. Deus não se agrada, né? E aí o que acontece? O boi tropeça e vem e comete um pecado chamado pecado de sacrilégio. Olha o perigo, irmãos. O que é o pecado de sacrilégio? É mexer nas coisas sagradas, sendo que você não foi separado para isso. O que acontece, irmãos? Saul, ele cometeu um pecado de sacrilégio. Samuel demorou para vir fazer o sacrifício. Saul vai e faz o sacrifício. Mas Saul era rei, não era sacerdote. Isso era papel de outra pessoa.
E aí o que acontece, irmãos? Quando aquele boi tropeçou, que a arca foi caindo, uma pessoa que não estava autorizada a colocar a mão, como eu disse que de boas intenções o inferno está cheio, né? A pessoa de boa intenção, mas não preparado, por isso tome cuidado, se prepare. Porque às vezes a gente tem boa intenção, eu quero ajudar lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas só que não se policia, não se consagra, né? E faz de qualquer maneira e termina saindo no prejuízo por causa disso. Ele vai querer estender as mãos, o que acontece? Morre. Morreu. Quem foi o culpado, irmão? Quem foi o culpado? Foi Davi, irmão. Davi foi culpado. Colocou a arca em cima do carro de boi. Aí Davi ficou triste. Olha o que aconteceu. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fui fazer. Davi coloca a mão na consciência e fala assim: para tudo. Leva a arca para casa de Obed-edom. Ah, meu Deus, tudo que Deus gosta é de arrependimento, irmãos. Tudo que Deus gosta aleluia, é que a gente vê que a gente cometeu erros e a gente quer mudar de direção. Aleluia. Leva, porque está tudo errado, nós estamos fazendo tudo errado. Leva para lá. A partir desse momento a bênção já começou a vir. É verdade. A partir da atitude de Davi, a arca começou a ter efeito de novo na vida do povo. Glória a Deus. Leva para a casa de Obed-edom. Entrando a arca na casa de Obed-edom, ficou lá 3 meses. Esses 3 meses, a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom foi abençoada. E aí Davi vê que a arca é a arca de novo. Oh, Deus está conosco. O sinal que ele precisava era esse: a bênção. Opa, a bênção. Agora estamos no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente vê, irmãos, as coisas começando a acontecer na igreja, é sinal que Deus está no negócio. Aleluia. Oh, Deus Santo e poderoso. Quando a gente vê que as coisas começam a funcionar que não funcionavam, Deus está no negócio. Aleluia. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, que quando nós estamos em comunhão e união, Deus ordena a bênção. A bênção vem de Deus. A bênção é proveniente de Deus. Não tem amuleto, tem Deus. É verdade, aleluia. Se não for Deus, irmãos, as coisas não acontecem. Se não tiver Deus no negócio, se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, nada acontece. Mas quando ele viu que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, ele falou: agora vamos lá. Vamos lá buscar, porque Deus não vai abençoar só a casa de Obed-edom, não. Ele vai abençoar de novo Jerusalém. Vamos buscar. Aí ele vai, como nós ouvimos já aqui, ele vai e faz do modo certo. Vai lá, pegam, né? Cada um pega de um lado. Vamos carregar a arca e vamos lá. 6 passos, dobra o joelho, adora ao Senhor, né? Pula, pula. A Bíblia nos diz ali que ele saltava de alegria e de reverência. Olha só que coisa interessante. Não é de meninice, não, irmão. Era de alegria e reverência na presença do Senhor. Ele fez o sacrifício direitinho e conseguiu levar a bênção de volta para casa. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Quer bênção? Como diz as irmãs aqui no louvor, quer reinar? Traz a presença de Deus. Quer prosperar? Traga a presença de Deus para a tua casa e para a tua vida. Aleluia. E com certeza, como eu vinha conversando com o irmão Sérgio, né, no carro, tem coisa, irmãos, que nós não precisamos nem pedir. A Bíblia nos diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que deseja o nosso coração. Aleluia. Só que quando nós estamos cheios da graça de Deus, na direção, na presença, fazendo a coisa correta, né? Cheio da unção, às vezes a gente pede também e não demora a acontecer.
porque nós estamos na direção certa, estamos na direção correta. Então, você quer que as coisas aconteçam? Fique na direção de Deus. Aleluia. Do jeito seu? Não, do jeito de Deus. Do meu jeito é mais fácil? É. Do jeito de Deus é mais difícil? É. Mas eu vou fazer do jeito de Deus, porque do jeito de Deus dá certo. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para as vossas vidas, e que Deus possa prosperar e abençoar mais, e trazer mais pregadores abençoados e mais palavras abençoadas para a tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palavras.